Amém, meu irmão. Alguém tem algum testemunho, meu irmão, do que Deus... Alguma resposta de oração? Alguém tem algo para testemunhar? Sua oportunidade é agora. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Verso 12. João 1:12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Diz assim: No entanto, a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vai falar bem alto após mim, diga assim: no entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Se isso é verdade, diga amém. Irmão, a gente tem uma afirmação poderosa aqui nesse versículo. Aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador, eles têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Por isso que você é filho de Deus, amém? Existe uma frase que diz assim, né? Todo mundo é filho de Deus, o que não é verdade. Esse versículo está mostrando, meu irmão, que só pode abrir a boca e dizer: eu sou filho de Deus, aquele que recebeu o Senhor Jesus na sua vida, e aquele que crer no seu nome é que vai ter o privilégio de dizer: eu sou filho de Deus, é que vai ter o privilégio de ser filho. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, meu irmão. Quais os privilégios que um filho de Deus tem? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, eu vou ler, a gente vai ler junto aqui, meu irmão, uma parábola bem conhecida. A parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei um bezerro gordo e matai-o, comamos e nos alegremos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo, quando voltou, chegou perto da casa e ouviu música e danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos,
sem nunca desobedecer as tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um bezerro cevado? Respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo nos alegrarmos e festejarmos, porque este teu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Diga amém. Diga: eu sou filho de Deus. Meu irmão, a gente tem aqui, meu irmão, uma clara demonstração, talvez da minha vida e da sua vida, que nós, como filhos de Deus, o que talvez já aconteceu com você, o que pode acontecer se eu e você nos afastarmos da casa do Pai. A casa do Pai representa, meu irmão, o reino de Deus. A casa do Pai representa a sua vida com Deus. A casa do Pai representa a sua aliança com Deus. Diga: eu sou filho de Deus. E eu quero enumerar com você aqui, meu irmão, algumas coisas que acontecem para aqueles que se afastam da casa do Pai, para aqueles que se afastam da casa de Deus. A primeira coisa, meu irmão, que nós percebemos aqui é que aquele que se afasta da casa de Deus, ele vive uma vida de desperdício. Diga: desperdício. A palavra de Deus fala nesse texto aqui, meu irmão, que esse jovem aqui, ele desperdiçou tudo aquilo que o Pai tinha lhe dado. Porque, meu irmão, quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós nos afastamos da casa de Deus, quando nós estamos longe do Pai, tudo aquilo que nós recebemos é desperdício, não vale de nada. A palavra de Deus diz, meu irmão, que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vai adiantar tantas bênçãos que Deus pode te dar, meu irmão, se você estiver longe dele? Não vai adiantar de nada. Do que vai adiantar tantas portas que ele já abriu para você, tantas bênçãos que ele pode te dar, se você estiver longe dele? Vai ser um desperdício. Diga assim comigo: longe do Pai há desperdício. É um desperdício de tempo, meu irmão. É um desperdício da sua vida. É um desperdício seu. Você está longe da casa do Pai. Porque esse jovem aqui, meu irmão, enquanto ele estava longe da casa do Pai, ele desperdiçou o seu tempo, desperdiçou tudo aquilo que ele havia recebido, desperdiçou tudo aquilo que ele ganhou. Longe da casa do Pai há desperdício. Você está me entendendo? Diga amém. Segunda coisa que acontece com quem está longe da casa do Pai, meu irmão, é uma satisfação temporária. Esse jovem aqui, meu irmão, o texto diz que por um tempo ele viveu até bem, por um tempo ele fez tudo o que quis, por um tempo ele fez tudo o que deu na telha, talvez até, meu irmão, por um tempo ele realizou algum dos seus sonhos, mas foi apenas por um tempo, foi uma satisfação temporária, até que uma hora, meu irmão, a realidade bateu a sua porta. Que ele estava longe da casa do Pai, que ele estava longe da presença do seu Pai, que ele estava longe da casa de Deus. Quando nós estamos longe da casa de Deus, meu irmão, a pessoa pode até ter uma satisfação, mas uma certeza eu lhe dou, é uma satisfação temporária, porque uma hora a realidade bate a porta, uma hora nós percebemos o quão ruim nós estamos por estar longe de Deus. Uma hora nós percebemos, meu irmão, que mais importante é estar perto de Deus, mais importante é estar na sua presença, mais importante é estar perto dele do que qualquer satisfação. Porque, meu irmão, as satisfações que nós temos, às vezes nós nos afastamos de Deus, para realizar os nossos sonhos, né? Esse negócio de ser crente aqui está impedindo muita coisa na minha vida, eu vou fazer o que eu quero, o que eu dou na minha telha. É temporário. Uma hora a realidade vai bater a sua porta e nós iremos perceber o quanto nós necessitamos estar na casa do Pai. Você está me entendendo? Diga amém. A terceira coisa, meu irmão, que acontece com quem está longe de Deus, longe da casa do Pai, são amizades erradas. É interessante nós percebermos, meu irmão, que lá no final do texto, o filho mais velho diz que ele gastou dinheiro com prostitutas e com bebedeiras. Aqui no início fala que ele desperdiçou vivendo irresponsavelmente. Outra versão fala dissolutamente. Mas na hora que a coisa apertou, meu irmão, você percebeu que ele ficou sozinho? Não apareceu amigo nenhum para ajudar, não apareceu coleguinha nenhum
para lhe dar um emprego, para lhe dar, você pode morar aqui comigo. Não, meu irmão. Ele estava com as amizades erradas. Diga, amizades erradas. Meu irmão, longe de Deus, nós temos amizades erradas, que ao invés de nos aproximarem da casa do Pai, nos levam para longe dela. Quando a coisa apertou, meu irmão, ele foi cuidar de porco, sozinho. O texto diz que ele estava com tanta fome, que até a ração dos porcos deu vontade de comer. Você já imaginou, meu irmão, o nível de fome desse? Que ele olhava para a comida dos porcos, queria comer, e a situação, meu irmão, era tão crítica dele, que nem isso ele podia comer. Às vezes eu leio esse texto, eu imagino, meu irmão, como não se sentia esse jovem, como isso afetava a autoestima dele. Porque o que aquele patrão dele estava falando para ele era o seguinte: ó, esses porcos são mais importantes do que você. Você pode passar fome, mas esses porcos não vão passar fome não. Se vira para comer outra coisa, os porcos que vão comer. Olha como isso afetava a vida desse jovem, meu. Olha como isso afetava a autoestima dele, porque ele estava longe da casa de Deus. Diga, eu não posso ficar longe da casa de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Outra coisa que tem, meu irmão, longe da casa de Deus, como eu acabei de falar aqui, meu irmão, é escassez. Como eu lhe falei, meu irmão, uma hora a conta chega. Escassez, as coisas vão se acabando, as coisas vão dando errada. Quando eu estava estudando aqui esse texto hoje de tarde, eu fiquei lembrando assim, que uma coisa que a gente aprende meu irmão, ao longo do tempo, né? E uma coisa que o pai sempre fala é: quando as coisas começam a dar muito errada, pare um pouquinho aí e veja se Deus não está falando alguma coisa. Veja se você não está fora da vontade de Deus, porque as coisas estão começando a dar errado. Deus está falando alguma coisa. Talvez você não esteja fazendo a vontade de Deus, porque as coisas estão dando muito errado. Porque esse jovem estava fora da vontade de Deus, ele começou a viver em escassez, começou a viver na lama, começou a viver maus tratos. Porque longe da casa de Deus, meu, além de escassez, nós vivemos maus tratos. Satanás se aproveita que nós estamos longe da casa do Pai. Satanás se aproveita que nós estamos longe da proteção do nosso Deus, para nos maltratar, para nos pisotear, para nos fazer o mal. Diga assim comigo: eu não posso ficar longe da casa de Deus. Meu irmão, outra coisa que acontece com quem está longe da casa de Deus é desvalorização. Como eu falei, esse jovem, meu irmão, esse jovem morava na casa do pai dele. O texto diz que era um fazendeiro muito rico. Meu irmão, eu digo uma coisa: com certeza esse jovem era um jovem bem instruído, com certeza era um jovem bem tratado, com certeza era um jovem que tinha uma vida boa, tranquila. Mas o que aconteceu, meu irmão? Porque ele estava longe da casa do pai dele, ele foi para a lama, cuidar de porcos, passar fome e ser desvalorizado. Por quê? Porque ele estava longe da casa do seu pai. Um filho não pode ficar longe da casa do pai. Você está me entendendo? Diga amém. E outra coisa que acontece com quem está longe da casa do pai, meu irmão, se chama desprezo. Esse jovem estava vendo desprezo, ele foi desprezado da pior forma possível. Como eu falei para você, os porcos eram mais importantes do que ele. Por quê? Porque ele tomou uma decisão errada: ir para longe da casa do pai. Mais uma vez, diga comigo: eu não posso estar longe da casa do pai. Porque quem está longe da casa do pai, se você é filho, se afasta da casa do pai, Satanás se aproveita para fazer você passar por todas essas coisas: desperdícios, amizades erradas, a satisfação temporária, maus tratos, desvalorização, desprezo, para fazer isso com você. Agora, meu irmão, vamos para a parte boa, diga amém. O que acontece, meu irmão, com o filho que está na casa do pai? Sabe o que acontece com o filho que está na casa do pai, meu irmão? A primeira coisa que acontece com o filho que está na casa do pai é perdão. Porque quando esse filho, meu, que tinha saído da casa do pai, resolveu voltar para a casa do seu pai, quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele recebeu foi o perdão. É interessante que ele já tinha ensaiado todo um discurso, mas quando ele chega na casa do seu pai, que ele começa o seu discurso, o pai não deixa nem ele terminar. Ele já disse: não precisa falar nada não. A sua atitude já disse tudo, você voltou, está perdoado. Irmão, a palavra de Deus é assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, não importa o erro que você cometeu, se você está na casa do Pai e confessar o seu pecado, você vai receber o perdão dos seus pecados. Diga amém.
Porque quem está na casa do Pai recebe o perdão. Quem está na casa do Pai recebe restauração. Porque quando esse jovem voltou para a casa do seu pai, que o pai o recebeu e o perdoou, ele restaurou o status de filho. Perceba que ele estava disposto a ser tratado como um dos seus trabalhadores. Mas o pai disse assim: não, traga a melhor roupa, traga uma sandália, coloca nos pés deles, traga um anel, coloca no seu dedo, porque ele é filho. Aquele é filho, meu irmão. Quando nós retornamos na casa do pai, nós somos restaurados de tudo aquilo que o diabo nos roubou. E eu lhe digo uma coisa, meu irmão: tudo aquilo que o diabo roubou seu, Deus vai restituir no nome de Jesus. Diga amém. Porque você é filho. Diga: eu sou filho. E filho tem direito à restauração de tudo aquilo que foi perdido. Interessante, meu irmão. A palavra de Deus se renova, né? Eu lendo esse texto, eu percebi uma coisa que eu não tinha me atentado. Que, por pior que ele estava numa situação muito ruim, esse filho. E ele olhou para a casa do seu pai e percebeu que o pai dele tratava os trabalhadores da casa muito bem. O pai dele tratava os trabalhadores da casa dele com certeza com justiça. Tratava com cordialidade. É tanto que ele disse assim: olha, pai, se o senhor me tratar como um dos trabalhadores, eu já vou me sentir muito bem. Porque esse pai era um homem justo, correto. E é, meu irmão, às vezes é esse sentimento que a gente tem que ter. Porque nós estamos na casa de Deus para servir a Ele. Nós somos escravos do reino de Deus, diga amém. Mas mesmo assim, Ele nos trata como filhos. Mesmo quando nós chegamos a Ele nos submetendo ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor, eu sou o Teu escravo, Teu servo. Mesmo assim, Ele nos trata como filhos. Diga: eu sou filho de Deus. Quando nós voltamos à casa de Deus, nós somos recebidos com abundância. Porque quando esse filho voltou, o pai já pegou um bezerro, mandou matar, chamou todo mundo, fez uma festa bonita, com muito alimento, com muita coisa, restituiu, restaurou aquele filho com muita abundância. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: se você é filho de Deus, Deus tem prosperidade para você. Deus tem prosperidade para a sua família, a abundância de bênçãos para você. Diga: eu recebo. Porque quem volta para a casa do Pai, quem permanece, quem está na casa do Pai, tem direito a isso. Se você é filho, você tem direito a isso, meu irmão. Se você é filho de Deus e volta para a casa do Pai e não sai da casa do Pai, irmão, sabe uma coisa muito importante? É família. Família. Porque, meu, enquanto esse filho estava longe da casa do Pai, quando a coisa apertou, ele ficou sozinho. Não tinha ninguém com ele. Ele foi trabalhar sozinho. Ele foi cuidar dos porcos sozinho. Ele foi passar fome sozinho. Estava sozinho. Mas quando ele voltou para a casa do pai, meu irmão, o pai o recebeu e o abraçou. Os empregados vieram juntos, deram roupa para ele, foram matar um alimento. Estava a família toda junto. Até o filho mais velho, eu vou já chegar no filho mais velho. Até o filho mais velho que estava lá no campo teve que vir para participar da festa, porque agora ele estava em família. Tem um versículo em Salmo que diz que Deus faz com que o solitário se sinta em família. Porque aquele que está na casa do Pai, aquele que vem para a casa do Pai, aquele que está na casa de Deus, ele tem família. Gálatas 6:10 diz assim: façamos o bem a todos, mas em primeiro lugar aos da família da fé, aos domésticos da fé. Em primeiro lugar ao meu irmão, ao seu irmão. Como o pastor sempre nos ensina, né? Se você tiver que ajudar alguém, meu irmão, priorize o seu irmão em Cristo. Priorize alguém do reino de Deus. Porque quem está na casa do Pai tem, diga, família. Quem está na casa do Pai tem família. Agora, irmão, quem está na casa do Pai tem, sabe o que também? Irmão chato. Diga, irmão chato. Meu irmão, o filho voltou para a casa do pai, foi restituído, foi aquela festa. Mas quando o irmão mais velho chegou, ao invés de se alegrar, ele reclamou. Quando eu li esse texto, eu me lembrei do que eu chamo a síndrome da Arca de Noé. Né? A Arca de Noé, meu irmão, tinha todo tipo de animal. A Arca de Noé tinha onça, tinha... vou pegar aqui, por exemplo, mucura. Você acha que tinha mucura na Arca de Noé, meu irmão? Tinha. Tinha cobra na Arca de Noé? Tinha, meu irmão. Tinha todo tipo de animal.
Eu não sei assim muito bem como era o ambiente dentro da Arca de Noé, o cheiro que tinha lá dentro, não sei. Mas eu lhe pergunto uma coisa, irmão, com todas essas dificuldades aí, você queria estar dentro ou fora da Arca de Noé? Dentro ou fora? Era melhor estar dentro, né? Porque lá fora era juízo. Meu irmão, a igreja é assim. Tem irmão chato? Tem. Mas é melhor estar dentro, porque lá fora é morte certa. Vai ter irmão que vai reclamar? Vai. Mas isso não é motivo para você sair da casa do Pai. Vai ter irmão que vai lhe escandalizar? Vai. Mas isso não é motivo para você abandonar a casa do Pai. Vai ter irmão, meu irmão, que pode até lhe chatear? Vai. Mas isso não vai deixar com que você deixe de, isso não vai fazer com que você deixe de ser filho. Você continua sendo filho e precisa permanecer na casa do Pai. Diga amém. E olha, meu irmão, a gente tem que se avaliar para perceber se o irmão chato não somos nós. Diga para alguém do seu lado assim: olha, se o irmão chato não é você, viu? Cuidado, se o irmão chato não é você, viu? Mas nós não somos irmãos chatos. Diga amém. E meu irmão, para a gente encerrar, na casa do Pai, meu irmão, nós sempre somos achados. Na casa do Pai a gente não está perdido, não, a gente sempre é encontrado. Na casa do Pai, você está passando por problema, Deus está vendo o seu problema, vai lhe dar uma saída, vai lhe dar uma solução. Você está passando por uma guerra, você tem alguém para estar junto, porque você está em família. Na casa do Pai, nós somos achados. Diga amém. Eu quero encerrar, meu irmão, com 2 versículos. Abra a tua Bíblia em Salmo 103. Salmo, capítulo 103, verso 13. Salmo 103, 13. Que diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Meu irmão, se você é filho de Deus, Deus se compadece de você e vai trazer um milagre na sua vida, amém? Vai trazer resposta à sua oração, no nome de Jesus. Agora abra em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Romanos 8, 15. Diz assim, Romanos 8, 15. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual somos chamados Abba, Pai, pelo qual clamamos Abba, Pai. Diga: eu sou filho. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus.